Olá pessoal, como é que vai? Tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar sobre o terceiro fundamento, dentro do que nós estamos meditando esses dias na Palavra de Deus. O texto básico que nós estamos usando é Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, que diz assim, se você tiver uma Bíblia aí, acompanha comigo para que possamos ler juntos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Nós precisamos edificar a nossa vida, precisamos edificar toda a nossa vida sobre a rocha. E qual é o momento que nós vemos que não edificamos a nossa vida sobre a rocha? Quando vem a chuva, quando transbordam os rios, quando sopram os ventos, e o nosso comportamento é um comportamento de falta de fé. O nosso comportamento é um comportamento de abandonar, é um comportamento de deixar a fé, de deixar o caminho. Então, quando isso acontece, nós entendemos e compreendemos que nós não edificamos sobre a rocha. Mas sim, o nosso comportamento é como está escrito a partir do verso 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, e foi grande a sua ruína, porque ela foi edificada sobre a areia. Então nós estamos falando hoje sobre o terceiro fundamento, que é a autoridade. O primeiro fundamento, fé. O segundo fundamento, obediência. E o terceiro fundamento, autoridade. Não existe autoridade sem primeiro ter fé, sem primeiro ter o fundamento de fé, sem segundo lugar ter o fundamento de obediência. Obediência à palavra. Quando nós obedecemos à palavra de Deus, nós temos autoridade para falar. Temos autoridade para profetizar. Temos autoridade para repreender. Temos autoridade para declarar a cura. Porque nós somos obedientes à palavra. Porém, o homem tem perdido a sua autoridade. A autoridade, em primeiro lugar, ela foi perdida pelo primeiro Adão. Lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus disse ao homem, sujeitai a terra, ou seja, tem autoridade sobre a terra, tem autoridade sobre as ervas, sobre os animais. E quando o homem, ele come do fruto que não era para comer, naquele exato momento ele entrega a sua autoridade e a terra a Satanás. E a partir daquele momento, o homem que entregou a autoridade, o primeiro Adão entregou a autoridade, e desde então temos visto tantas desgraças e tanto caos em toda a história da Bíblia. Mas a palavra de Deus diz o segundo Adão, ele veio para restaurar. E o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele veio e nos deu de volta a autoridade que o primeiro Adão entregou para Satanás. Então eu quero que você entenda que quando você tem um fundamento de fé, quando você tem um fundamento de obediência, você tem autoridade. Porque você está na autoridade da palavra. É diferente quando alguém não tem autoridade. Quando alguém que não tem autoridade fala, as coisas não acontecem. Por que ela não tem autoridade? Porque não anda em fé. Por que não tem autoridade? Porque no dia mau, no dia da chuva, no dia que transborda os rios, ela abandona, ela se afasta. Deixa-se levar e vive pelo que vê, não pelo que crê. Eu desafio você a viver pelo que você crê, não pelo que você vê. Quando você olha a chuva, quando você olha os rios transbordando, quando você olha os ventos, isso não pode te impedir. Isso não pode impedir o milagre de Deus na sua vida. Exerça autoridade, pois a palavra diz que tudo é possível ao que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós estamos falando sobre Josué. Josué usou a fé,
Josué teve obediência, e quando Josué gritou com grande grita para as muralhas caíram. Isso é autoridade. Autoridade é andar em fé. Autoridade é ser obediente à palavra. Quando você é obediente à palavra, quando você é um homem de fé, uma mulher de fé, as coisas acontecem quando você diz. Porque você tem autoridade. Autoridade para fazer. Autoridade para falar. Autoridade para repreender. Autoridade em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala em Atos dos apóstolos não, de alguns filhos dos sacerdotes, que eles foram repreender alguns demônios, e quando eles foram repreender alguns demônios, eles que não tinham autoridade, eles disseram aos demônios, em o nome de Jesus Cristo em que Paulo prega, sai. E diz a Bíblia em Atos que naquele dia aqueles homens levaram uma surra. Eles não apenas levaram uma surra, mas eles também ficaram nus, ou seja, vergonha. Aquele que não tem autoridade e quer exercer autoridade, ele passa vergonha, passa por um vexame. É o que aconteceu naquele dia com aqueles filhos dos sacerdotes. O demônio disse, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, vocês eu não conheço. Quem não tem autoridade não pode realizar. Quem não tem autoridade sabe que não tem. E ele tem medo de realizar. Agora Deus quer restaurar a sua autoridade. Falo com você que no decorrer da trajetória da sua vida, pedras, você tropeçou em pedras, atiraram pedras em você e você parou para murmurar e reclamar. E você perdeu a sua autoridade. Nesse dia de hoje que você está vendo esse vídeo, Deus quer restaurar a tua autoridade. Onde você está agora? Curve a tua cabeça e seja sincero com Deus, porque Deus vai restaurar a tua autoridade. A Bíblia diz de um rei que ele fez coisas terríveis, abomináveis. E Deus o levou ao cativeiro. E quando ele está lá no cativeiro, no cárcere, coloca-se uma argola no seu nariz como se coloca num boi. Mas aquele rei, ele se arrepende. E quando ele se arrepende, ele ora a Deus. E naquele exato momento, Deus o restaura, Deus o perdoa e restitui a ele a autoridade. Deus quer restaurar a tua autoridade. E sabe por quê? Porque ele tem um projeto na sua vida. E o projeto dele não acabou. E assim como Satanás quis frustrar o projeto de Deus lá no Éden, Satanás quer frustrar você que é o projeto de Deus. Eu quero orar com você. E vamos juntos agora ser sinceros com Deus, para que Deus restaure a tua autoridade. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, com essa pessoa que está assistindo esse vídeo. E sobre a tua palavra, ó Deus, nós te pedimos, restaura a autoridade, Senhor, desse teu servo, pois o Senhor tem um propósito na vida dele. Restaura essa tua serva, que o Senhor tem um propósito na vida dela, Pai. Ó Deus, que ele venha voltar onde caiu, que ela venha voltar onde caiu, ó Deus. Que haja arrependimento e que o Senhor venha restaurar a autoridade. Que haja perdão, que haja arrependimento sincero, ó Deus. E assim como no decorrer de toda a Bíblia, o Senhor restaurou o povo, quando o povo foi, ó Deus, verdadeiro e realmente, ó Deus, se arrependeu, que assim seja com esse homem, que assim seja com essa mulher. Restaura, Deus, a autoridade deste homem, a autoridade dessa mulher, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós voltaremos na próxima semana, falando sobre o quarto e último fundamento, que é o foco. O teu foco tem que ser Jesus. Você não pode desviar nem para a direita e nem para a esquerda. O teu foco tem que ser Jesus. Deus te abençoe. Tenha uma semana de bênção. Medite nessa palavra. Em nome de Jesus. Amém.